José Dirceu voltou definitivamente à cena política. Segundo o jornal o Globo, aliados do petista afirmam que sua intenção é concorrer a um cargo no Legislativo nas eleições de 2026. Para isso, o ex-ministro da Casa Civil, no primeiro mandato de Lula, precisa encerrar os 2 processos que responde no Supremo Tribunal Federal. Dirceu, que foi condenado no esquema de corrupção do mensalão petista a quase 8 anos de prisão e teve a pena extinta pelo próprio STF em 2016 por ter, abre aspas, bom comportamento, fecha aspas, precisa reverter as condenações que recebeu em 2017 na Operação Lava Jato. Coincidência ou não, José Dirceu esteve com o ministro do Supremo, que irá julgar o pedido de sua defesa para derrubar as condenações. Na última segunda-feira, ele se encontrou com Dias Toffoli num evento em São Paulo, na Associação Paulista de Magistrados. No passado, José Dirceu chegou a sugerir que o judiciário não deveria ser um dos 3 poderes e que o STF não deveria existir. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal avoga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Silvio Navarro hoje conosco no telão, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, Dias Toffoli, o ministro aí do STF, integra a 2ª turma e vai ser um dos ministros que deve julgar aí José Dirceu nesses 2 processos ainda pendentes aí da Operação Lava Jato, como nós vimos na foto na última segunda-feira. José Dirceu e o ministro Dias Toffoli confraternizaram aí num evento juntos, está aí, juiz confraternizando com o réu. Boa noite, Silvio. Na verdade, eles estão rindo da cara dos pagadores de impostos, né? Estão rindo da nossa cara. Boa noite para você, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto, meu amigo Carlo Cauti. Boa noite para quem nos acompanha. O José Dirceu conseguiu ser preso 4 vezes. 4 vezes. E aqui eu não estou incluindo a prisão em 1968, naquele congresso da UNE em Ibiúna. Estou falando do período pós-ditadura, pós-regime militar, desde a redemocratização. José Dirceu foi condenado na ação penal 470 do Mensalão como o chefe da quadrilha do Mensalão, já que àquela altura o Lula não poderia ser imputado diretamente. Então, durante as investigações, e aí tanto da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, quanto do Ministério Público, até a configuração da denúncia e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, Dirceu era o chefe da quadrilha. Dirceu era o camisa 10 do time de Lula. Depois ele conseguiu um indulto concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e foi preso de novo por causa do Petrolão. Porque enquanto ele cumpria, inclusive, a pena pelo Mensalão, o Petrolão estava acontecendo e ele estava, de novo, envolvido em crimes. E aí, José Dirceu é mais um desses criminosos que estão soltos e rindo da nossa cara. Nós vimos o que aconteceu na festa que ele promoveu pelo seu aniversário na semana passada. Ele reuniu a nata de Brasília e todos lá, de forma despudorada, sem sequer enrubescer, confraternizando. José Dirceu agora quer ser deputado? Tudo bem, vá às urnas, chegue ao Congresso Nacional, porque afinal de contas o crime venceu. É isso que nós estamos vendo. E parte dessa vitória dos criminosos, a responsabilidade é de Dias Toffoli, o coveiro da Lava Jato, que agora só resta terminar o serviço.
porque Ricardo Lewandowski começou e agora só resta ele terminar o serviço com esses acordos de leniência que está rasgando. Ana Paula Henkel hoje conosco no estúdio, seja bem-vinda, querida, boa noite. E aí, mais uma foto, o registro de Dias Toffoli e José Dirceu nesse evento da segunda-feira aí na Associação Paulista de Magistrados, ele que logo mais vai julgar 2 processos ainda pendentes de José Dirceu. Bom, fazendo uma homenagem ao Silvio, que não está no estúdio hoje, isso é o puro suco de Brasil. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O que aconteceu com o flagrante perpétuo? O Brasil conhece o flagrante perpétuo já há algum tempo. O ex-deputado Daniel Silveira está na cadeia até hoje, mesmo depois de ter recebido uma graça presidencial do presidente Bolsonaro, uma graça presidencial, um indulto presidencial constitucional, que inclusive foi defendido pela subprocuradora Lindor Araújo, defendido pela PGR, de que o Daniel Silveira não devia apenas estar solto, mas a pena extinta, mas ele continua preso por causa do flagrante perpétuo. Mas e agora? E o vídeo do José Dirceu, dizendo que estamos sob uma ditadura da toga? Vamos ter que concordar, né, com José Dirceu, pelo menos nisso. Mas que o Supremo não devia existir e os ataques à instituição Supremo Tribunal Federal é a única pergunta que passa na cabeça, Paula, quando nós vimos um vídeo como esse. Para todos os outros fora do espectro político-ideológico da esquerda no Brasil, existe o flagrante perpétuo. Mas para a esquerda eles podem falar o que quiser, até atacar a instituição Supremo Tribunal Federal. Pois é, Augusto Nunes, muito boa noite. A internet não perdoa. Resgatamos esse vídeo aí de José Dirceu, de outubro de 2018. Quem diria, né? Ele falando de ditadura da toga. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira querida, Caute, meu amigo Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. O Zé Dirceu, essas declarações do Zé Dirceu ilustram perfeitamente uma das grandes verdades, né, ditas pelo Milor Fernandes, que se aplica à esquerda brasileira. Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. O Supremo não convinha ao Zé Dirceu, quando ele fez essas declarações, porque ele era o gerente da quadrilha. Chefe, não. O Supremo inventou a quadrilha sem chefe ao dizer que era o Zé Dirceu que comandava a turma do Mensalão. Era o Lula. O chefe da quadrilha é o Lula. Ele era o gerente. O Toffoli foi nomeado ministro justamente para abrandar as penas impostas à condenação dos quadrilheiros do Mensalão. O Toffoli passou a vida servindo ao PT, de modo geral, e ao José Dirceu em particular. Ele foi assessor do José Dirceu na Casa Civil, para assuntos jurídicos. E ele foi para o Supremo e não se considerou impedido de votar no que restava do processo, do julgamento do Mensalão. Então ele está aí, como sempre, servindo ao chefe de sempre. Né? Agora, está livrando. O Zé Dirceu não vai ser difícil, o Zé Dirceu se livrar das condenações que ainda restam, porque eles conseguiram liberar o Sérgio Cabral, nosso campeão. O Dirceu está muito longe do Sérgio Cabral no Supremo, no campeonato da bandidagem. Agora, o Zé Dirceu hoje é protegido pelo Supremo. Se a gente repetir a pergunta, ele vai dizer que agora sim é uma instituição fundamental, né, para ele. É um erro do cinegrafista, erro de quem filmou, editaram. Inteligência artificial. Inteligência artificial, vai ser o discurso de agora.
quando o Zé Dirceu sempre achou dispensável a existência do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele é comunista, no comunismo não existe nenhum Supremo Tribunal, é o partido que manda, é o ditador que dá as cartas, e ele evidentemente não gosta do poder que prende ou prendia. Ele foi preso tantas vezes que ele virou um tremendo xerife de cela. Ele organiza bem uma cela, como dizem todos os parceiros dele. É ele que diz, olha, você limpa tal hora, você de tal hora, agora ele quer fazer isso aí na Câmara. Tenha votos, né? Vamos ver se ele ainda é lembrado pelo eleitorado.